Palavra de salvação. Evangelho do domingo, segundo domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que os dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti e outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e, ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. E enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da Quaresma, nós encontramos Jesus que está com algum dos seus discípulos na montanha. A montanha significa local de oração, local em que nós nos colocamos para rezar diante de Deus, local propriamente que nós encontramos com Deus. A montanha é o tempo propício, é o local onde nós nos encontramos com Deus, um retiro propriamente. E ali também nós vimos 2 situações nesse Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Lucas. A tentação de Pedro, com seu comodismo, de querer, juntamente com os outros discípulos, de ficarem na montanha e não descer para a realidade, para que também os outros se encontrassem com Cristo Jesus. O comodismo, que nós também podemos cair muitas vezes na tentação de querer ter Deus e ter nosso Senhor Jesus Cristo exclusivamente só para nós. Isso não podemos. Se nós temos um coração aberto ao cristianismo, ao amor a Cristo, nós também devemos compartilhar essa verdade que é Cristo com todas as pessoas que nós encontramos na nossa vida, que são os nossos irmãos e nossas irmãs. E a outra situação que nós ouvimos neste Evangelho, que naquele momento daquela nuvem era revelado o próprio Deus, a glória de Deus, a glória de Jesus. Naquele momento era dado aos discípulos um pequeno gosto do que era a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali eles viram aquilo que mais tarde eles veriam na ressurreição do próprio Cristo Jesus. Portanto, que o Evangelho no final vai dizer: os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto, porque eles viram o sublime, eles viram a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram admirados ao contemplar aquela glória que um dia certamente, caminhando, buscando também vivenciar o monte como os discípulos no encontro com Deus, mas descendo deste monte para também dar Deus e Cristo para os outros,
no fim da nossa vida, nós teremos a graça de vermos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse período quaresmal nós possamos rever tantas situações em que nós estamos trocando Jesus, tantas situações que nós estamos trocando e deixando as nossas cruzes no meio do caminho por aquilo que passa, onde deveríamos nos preocupar em seguir a nossa missão para que um dia possamos ter a graça de contemplar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.